Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Gostaria de compartilhar uma palavra com você que o Senhor me deu, uma direção. Está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, que fala sobre a multiplicação dos pães. Eu acredito que a maioria de vocês já conhece essa palavra. Que fala lá no versículo, vou ler para vocês um pouquinho, lá no versículo, capítulo 8, no versículo 3, né? Jesus diz assim: Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque algum deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: Onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? No versículo 5: Quantos pães você tem? Jesus pergunta. 7, responderam eles. Então, irmãos, essa palavra que o Senhor tem falado comigo bastante, fala sobre a multiplicação dos pães, né? Depois vocês leem novamente, se vocês quiserem, que mostra que Jesus teve uma compaixão, né, da multidão que estava lá ouvindo a palavra, né? Jesus estava ensinando no deserto. E Jesus se preocupa, né? Ele teve misericórdia da multidão, ele se preocupa para que eles voltem para casa saciados, né? Para que eles não desfalecessem no caminho. E daí Jesus pergunta aos discípulos o que eles têm. Os discípulos respondem: Nós temos apenas 7 pães. E o que o Senhor falou comigo foi o seguinte: que muitas vezes a gente tem pouco. A gente não tem muita coisa para oferecer e nós não valorizamos aquilo que nós temos porque a gente acha que depende de nós. A gente acha que depende da nossa capacidade, que depende da nossa força. A gente cria um tanto de ilusões na nossa mente, de que eu vou ser usado na hora que o Senhor me levantar, e aí eu vou ser um instrumento, eu vou ser conhecido, eu vou pregar em tal igreja, eu vou ser famoso. E o que Deus espera de nós não é isso. Deus espera que a gente faça hoje e agora, com o pouco que nós temos. Porque o pouco que nós temos, para Deus, é suficiente para Ele realizar um milagre, para Ele fazer. Entendeu? Porque nós temos vivido dias difíceis. Nós temos visto muita coisa ruim acontecendo, o amor se esfriado, muita violência, muita apostasia. Apostasia é o afastamento, o esfriamento da fé. E Deus, Ele deseja que a gente se posicione como igreja, que a gente se levante como igreja. Às vezes a gente imagina que vai ser algo grandioso e tal. Não, Deus deseja que a gente faça o pouco que nós temos agora, né? Coisa simples. Às vezes Deus coloca pessoas na nossa vida, uma vizinha, uma pessoa da sua igreja que está com uma necessidade, coisas ao nosso redor, do nosso cotidiano, do dia a dia, no nosso trabalho. E muitas das vezes a gente não faz porque a gente está frio espiritualmente, a gente não está percebendo, nós não estamos sensíveis ao Espírito Santo. Isso atrapalha porque a gente observa que Jesus ele tinha total comunhão com o Pai. Tudo que Jesus fazia, ele dava graças, tudo que ele multiplicava, ele dava graças. Na hora de se alimentar, ele dava graças. Ele falava: Senhor, eu te louvo. Pai, eu te louvo. Jesus tinha um foco no Pai. E eu percebo que é isso que Deus quer de nós, que a gente tenha um foco nele, que a gente olhe para ele. Porque se a gente for ficar olhando para as circunstâncias, a gente não faz nada. Então, para que a gente tenha essa comunhão com o Pai, a gente precisa endireitar as nossas veredas, a gente precisa organizar tudo que precisa ser organizado na nossa vida. A gente precisa limpar a nossa vida, nos santificar, buscar a presença do Senhor. E também não esperar, irmãos, que você esteja, não, eu estou 100% santo, agora eu estou santo, estou jejuando, estou fazendo aquilo, aquilo outro. Não. Se santifica sim, se purifica sim. Mas o Senhor, nós somos salvos pela graça. O Senhor nos salva pela graça. Entendeu? Então, tenha uma vida santa, se separe, não caia em pecado. Eu falo a começar comigo mesmo. Se você cair, se arrependa, se purifica, se santifica e busca a presença do Pai. E viva como filho, porque Deus espera que a gente viva como filho. Muitas vezes nós não vivemos como filho. Muitas vezes nós vivemos num sentimento de orfandade, nos sentimos órfãos. Muitas vezes com pai e mãe nos sentimos órfãos, né? Nós não vivemos como filhos, como Jesus tinha essa convicção de que ele era filho de Deus. Tanto que no deserto, quando ele foi em Mateus 4, na tentação de Jesus, quando ele foi tentado ali, o diabo quis colocar em dúvida, né, essa questão de paternidade.
O diabo falou: se você é o filho de Deus, ou seja, eu percebo que o que o inimigo quer fazer conosco também é tirar essa identidade de filho de nós, né? Muitas vezes a gente peca, a gente erra, a gente acaba sendo acusado e não nos sentimos como filhos de Deus. Eu não sou digno, né? E essa é a grande estratégia do inimigo, que a gente viva como órfão, tendo pai e mãe, vivendo como órfão, não desfrutando da plena comunhão que Deus tem para nós. E o que eu estou dizendo a começar comigo, porque é algo que o Senhor está fazendo na minha vida. E eu creio, irmãos, que Deus ele tem um novo tempo para a igreja. Eu creio que virá um grande avivamento da parte do Senhor. E que a gente precisa se posicionar. Sabe, eu falo para pessoas como eu, pessoas simples, que a gente não somos conhecidos, não somos alguém que está na mídia aí, mas pessoas comuns, porque se a gente for observar, os cristãos do primeiro século, os comerciantes, as pessoas comuns, foram elas que espalharam o evangelho. Teve sim o apóstolo Paulo, né, os grandes apóstolos e tudo, mas foram os cristãos comuns que espalharam o evangelho, que faziam, né? Eles falavam e eles faziam também. Foram eles que espalharam o evangelho, que proclamaram a verdade de Jesus Cristo. E esse é o desejo do Senhor para nós, sabe? Que a gente seja luz, que a gente viva como é a igreja do primeiro século, como está lá em Atos, que eles tinham tudo em comum, eles compartilharam os seus bens, eles supriam a necessidade das pessoas. Que você procure prestar atenção naquilo que o Senhor está falando, porque Deus deseja nos usar, só que Ele não nos usa porque a gente realmente não se posiciona. Nós precisamos nos despertar. Eu falo para mim, porque essa palavra é para mim, em primeiro lugar. Eu quero hoje ser útil para Deus, eu quero ser um instrumento dele, eu não busco glória nem fama, mas o que eu busco é fazer aquilo que o Senhor deseja que eu faça hoje, o que está nas minhas mãos para fazer, o que Deus coloca na minha volta para fazer. E em todas as coisas, o Senhor nos dará discernimento espiritual para que a gente perceba, né? Porque eu sinto um clamor do Senhor, eu sinto que o Senhor deseja que a igreja se desperte. O que vai mudar não é o governo. A gente ora, a gente vota, a gente faz tudo consciente, sim, a gente busca se informar, sim, mas o que vai mudar não é um partido político. Quem faz a diferença é o Espírito Santo de Deus. A igreja do primeiro século era perseguida, e quanto mais era perseguida pelo governo, por Roma, pelos mestres da lei, os religiosos, mas a igreja crescia, porque não se trata dos homens, se trata do poder do Espírito Santo. Quem vai nos levantar é Deus. Só que para Ele nos levantar, a gente precisa se despertar que nós somos igreja do Senhor e que o Senhor conta conosco para esta obra, né? Eu espero que essa palavra possa bater em seu coração como flecha, como alvo, que o Senhor dê direção para vocês em todas as áreas, que vocês perseverem, que vocês se posicionem assim como eu tenho feito agora, porque o Senhor tem me despertado e eu creio que o Senhor tem falado com outras pessoas também. E é a gente, é nós, pessoas simples, cristãos que professam a fé em Jesus Cristo. Se você não conhece a palavra profundamente, mesmo sendo cristão, aprofunde, leia, busque, ore, porque Deus ele deseja nos usar, que a gente venha nos despir do nosso velho homem e nos vestir do novo homem, né? Aquele que tem comunhão com o Pai, aquele que está conectado com o Pai, né? Que o Senhor venha quebrar esse espírito de orfandade, que o Senhor venha tirar esse sentimento de órfão da nossa sociedade e que Ele venha nos usar como um instrumento em suas mãos. Amém? Essa é a palavra que eu deixo com vocês, tá? Que o Senhor venha abençoar a vida de vocês em todas as áreas. E é isso aí, gente.